Beleza, pessoal, então essa é a nossa primeira web aula sobre balanceamento de reações. O que nós veremos nessa aula? O que é uma reação química, o que são e onde são os reagentes e produtos, o que é uma fórmula molecular, o que é balanceamento e como balancear reações químicas, além de exercícios e a sessão Faça Você Mesmo. Vamos iniciar então com a questão o que é uma reação química. Muitos me perguntaram nas suas aulas o que seria uma reação química e como eu balanceio a reação química. Então eu posso dizer tranquilamente que uma reação química é uma transformação, ou seja, é uma reorganização dos reagentes e dos produtos na reação. Ou seja, eu posso dizer que uma reação química é dotada de reagentes que se transformam em produtos, aonde a seta da reação indica o processo que está ocorrendo. Se é uma síntese, se é uma decomposição, se é uma simples troca ou dupla troca. Então, dessa forma, as moléculas de reagentes que vêm antes do processo estão se transformando em uma coisa nova depois do processo ocorrer. Basicamente, isso é uma reação química. Vamos pegar esse exemplo. Eu tenho aqui a reação AB mais CD dando DB e AC. Podemos observar que aqui nós temos uma linguagem, pois eu tenho certos compostos com quem estou me comunicando e eles me dão informações. O que nós podemos observar é que toda essa linguagem é denotada de códigos. Esses maisinhos e essas setas são os meus códigos. Então eu posso dizer que AB, CD, DB e AC são fórmulas químicas. Então isso é uma fórmula química, isso é uma fórmula química, isso é uma fórmula química e isso é uma fórmula química. O prefixo maisinho é o que a gente pode chamar de código. Mas o que é um código? O código é quando eu tenho uma palavra da língua portuguesa e substituo por um sinal. Esse sinal vai me dar um novo significado. Nesse caso, aqui o prefixo maisinho me diz que tem alguma coisa junta com o outro, então é o prefixo E da língua portuguesa. Então vai ser AB e CD, DB e AC. E a seta de reação é o que a gente pode chamar de o processo químico. Então, dessa forma, a reação química ocorre basicamente pela reorganização, ou seja, eu tenho aqui AB que quebram as suas ligações e CD que quebram as suas ligações e formam novas ligações entre DB e AC. Mas como que eu descubro isso? Olha, isso não tem como descobrir. Você vai ter que aprender a ver as reações e observar. Geralmente, o Enem e vestibulares como o da Federal lhe dão a reação química, pois eles entendem que é impossível o aluno sozinho descobrir que tipo de reação está ocorrendo. Porém, alguns outros vestibulares, como ITA, Instituto Federal do Paraná, outras universidades federais de todo o Brasil, elas dizem que o aluno pode, através da leitura do enunciado do exercício, gerar a reação química. Então nós teremos exercícios que nos darão as reações e exercícios que não nos darão. Nessa aula nós veremos somente como balancear. Em aulas posteriores ensinarei como ver, como formar essas reações químicas. Beleza, pessoal. Então vamos lá. O que são e onde estão os reagentes e produtos? Como eu disse, reagente é tudo que vem antes do processo, enquanto que os produtos é tudo que vem depois desse processo ocorrer. Então, dessa forma, nós vamos ter a seguinte organização: os reagentes, seta de reação e os produtos. Vamos pegar este exemplo aqui. Aqui nós temos H2 mais O2 formando água. Se traçarmos uma reta na seta de reação, tudo que vier antes da reta é reagente.
tudo que vier após a reta é produto. Dessa forma, nós podemos observar que na molécula, nos reagentes, nós temos duas moléculas de hidrogênio que vão conformar 4 átomos de hidrogênio, enquanto nós temos uma única molécula de oxigênio que forma 2 átomos de oxigênio. Isso tudo forma nos produtos duas moléculas de água, que tem 2 átomos de hidrogênio para um único átomo de oxigênio. E assim, dessa forma, nós podemos equacionar matematicamente a nossa equação. Precisamos de 4 hidrogênios mais 2 oxigênios para termos duas águas, que são basicamente 4 hidrogênios mais 2 oxigênios. E é dessa forma que verificamos se a reação está balanceada. Então, por uma reação balancear, nós vamos verificar o número de oxigênios e o número de hidrogênios. E estando tudo igual, nós verificamos que a reação está balanceada. Mas, antes de irmos para o balanceamento por si só, nós temos que entender também o que é uma fórmula molecular. Nós sabemos que na química, os compostos são formados por átomos. Então, o hidrogênio é um átomo. Um átomo que pesa 1 grama, se observarmos a tabela periódica. Uma molécula é formada pelo arranjo de átomos de diferentes compostos, como é o caso da água, que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Dessa forma, nós temos esse seguinte arranjo. E isso é o que nós chamamos de fórmula molecular. Ou seja, a fórmula molecular nos diz quantos átomos de cada composto há na nossa estrutura. Vamos pegar mais um exemplo, então. Vamos pegar a água. A água, ela é formada, como já sabemos, por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Fazendo uma linguagem mais gráfica, nós temos 1 oxigênio para cada 2 hidrogênios. Ou seja, na nossa estrutura tridimensional, nós temos átomos de hidrogênios e átomos de oxigênio que estão ligados entre si. Isso nos dá uma geometria específica, onde o oxigênio e o hidrogênio fazem atração e também nós temos repulsão. Tudo isso nos dá uma única geometria. E também isso pode ser representado pelas suas ligações. Nós temos 2 ligações entre oxigênios e hidrogênios OH. E esse oxigênio está centralizado num só átomo. Então nós temos 1 oxigênio para 2 hidrogênios. Mas vamos ao que nos interessa. O que é balanceamento? Balanceamento é quando nós conseguimos equacionar a quantidade de reagentes exatamente igual à quantidade de produtos. Ou seja, é quando os números de átomos dos dois lados são iguais. Isso parece um tanto complicado, mas é mais simples do que vocês imaginam. É como se fosse uma conta de matemática. Vamos pegar aqui o exemplo. Eu tenho fórmulas atômicas e fórmulas moleculares. Então, para poder equacionar, eu tenho que saber fazer a leitura da fórmula molecular. Eu tenho essa fórmula molecular e aqui eu devo ler 2 hidrogênios mais 1 oxigênio. 1 por quê? Aqui eu não tenho nada, mas isso quer dizer que eu tenho o prefixo 1. E aí ele desaparece. Então sempre que eu tiver 1, ele vai desaparecer. Como uma forma de prática, vamos sempre nos policiar a colocar esse 1 aqui para poder fazer a reação. Ok? Na frente
da fórmula molecular, eu vou ter o coeficiente. O que é o coeficiente? O coeficiente é a quantidade de átomos que eu tenho daquele composto. Nesse caso, eu tenho aqui, no primeiro exemplo, um átomo de água, onde eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Porém, se eu adicionar o coeficiente 2 na frente, eu automaticamente multiplicarei por distribuição tudo que há dentro da molécula. Dessa forma, se eu tinha antes 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, agora eu terei 2 vezes 2 átomos de hidrogênio mais 2 vezes 1 átomo de oxigênio. Dessa forma, terei 4 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio. Beleza, pessoal? Então vamos ao que realmente interessa. Como balancear uma reação química? Para balancear uma reação química, eu vou seguir 4 etapas. Na primeira etapa, eu vou verificar quem são os reagentes e quem são os produtos. Dessa forma, eu vou traçar a linha e tudo que vem antes é reagente e tudo que vem depois é produto. Após isso, eu vou fazer a segunda etapa. Na segunda etapa, eu vou identificar as fórmulas moleculares. Na terceira etapa, eu vou identificar o número de compostos que eu tenho dentro da minha estrutura. Então, quantos átomos de cada tipo eu vou ter. E na última etapa, eu vou fazer os cálculos para balancear a reação. No final, eu vou tirar a prova real, que vai ser basicamente verificar o número de oxigênios e o número de hidrogênios. Se tudo estiver igual, quer dizer que a reação está realmente balanceada. Então vamos ao nosso exemplo. Aqui eu tenho uma reação química que é CH4 mais O2, formando CO2 e água. Então vamos para a nossa primeira etapa. Na primeira etapa, eu vou dividir a seta de reação por uma linha, e tudo que vier antes da linha é reagente, e tudo que vier após a linha é produto. Dessa forma, agora eu estou na minha segunda etapa. Na minha segunda etapa, eu vou verificar quais são as fórmulas moleculares que tenho no composto e marcá-las com uma setinha ou uma casinha. Dessa forma, aqui eu tenho 4 fórmulas moleculares diferentes: CH4, O2, CO2 e água. Agora eu vou para a minha terceira etapa. Vou abrir essas fórmulas e ver quantos compostos de cada tipo ou átomos há nelas. Eu tenho um carbono para 4 hidrogênios no CH4. Tenho 2 oxigênios no O2, um carbono para 2 oxigênios no CO2 e 2 hidrogênios para 1 oxigênio na água. Assim, eu vou fazer a contagem: carbonos, hidrogênios e oxigênios. Nos reagentes, eu tenho apenas um carbono, 4 hidrogênios e 2 oxigênios. Nos produtos, eu tenho um carbono, 2 hidrogênios e 3 oxigênios. Agora eu vou para a minha quarta e última etapa, que é verificar como fazer o balanceamento por si só. E dessa forma, eu vou agora buscar fazer de uma cor diferente para ficar um pouco mais didático, para nós entendermos melhor. Agora na cor verde, farei o que for necessário para que a reação seja balanceada. O que eu posso observar é que o carbono está com seus valores balanceados. O oxigênio está indo de 2 para 3. Porém, eu não vejo nenhuma relação de divisão ou multiplicação que possa ser feita entre esses dois compostos. Já no hidrogênio, eu consigo observar essa relação. Eu sei que 4 é o dobro de 2. Então, eu vou ter que multiplicar nos produtos o número de hidrogênios por 2 para resultar em 4. E aonde eu colocaria esse 2? Colocarei na única fórmula molecular que tem hidrogênios, que é a fórmula da água. Então, esse 2 vem como coeficiente da minha água. Dessa forma, eu vou multiplicar 2 por 2, 2 vezes 2 hidrogênios da água, mais 2 vezes
um oxigênio. Dessa forma, terei 4 hidrogênios para 2 oxigênios na molécula de água. No total, é como se eu estivesse adicionando mais 2 hidrogênios e mais um oxigênio. E aí, dessa forma, eu tenho que refazer a minha contagem de carbonos, hidrogênios e oxigênios. De que forma? Nos produtos, eu vou ter um único carbono ainda, 4 oxigênios e 4 hidrogênios. Então, um carbono, 4 hidrogênios e 4 oxigênios. Agora, o que eu preciso fazer é acertar o número de oxigênios. E de que forma que eu farei isso? Eu pegarei nos reagentes a fórmula molecular que tem oxigênios e adicionarei mais 2 oxigênios da seguinte forma. 2 oxigênios, então eu tenho que multiplicar a fórmula por 2. 2 vezes 2 vai me resultar em 4 oxigênios. E dessa forma a reação está balanceada, pois o número de oxigênios nos reagentes é 4. Nos produtos também é 4. Enquanto o número de hidrogênios nos reagentes é 4. E nos produtos também é 4. Se isso foi verificado, verificamos que a reação está balanceada e nossa prova real está ok. Então agora vamos fazer a resolução de exercícios do vestibular e do Enem. Vamos pegar esse primeiro exercício. Óxido de alumínio, que é o Al2O3, é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é Al2O3 mais o ácido clorídrico do estômago, formando a HCl3 mais a água. O que podemos observar? Quando nós ingerimos um alimento, a nossa boca, que começa a digestão desse alimento, manda pelo nosso esôfago. Esse alimento desce esse canal e vai parar dentro de uma estrutura, que é o estômago. Nesse estômago nós temos ácido clorídrico e o nosso alimento. O que acontece é que o ácido clorídrico faz todo um trabalho de dissolução através de uma reação ácida. Então, vamos à resolução desse exercício. Para resolvermos esse exercício, precisamos compreender quem são os reagentes e quem são os produtos e fazer o balanceamento da equação. Então, vamos iniciar verificando os reagentes e os produtos. Traça-se a reta, e o que vem antes é reagente, e o que vem depois é produto. Agora eu vou para a segunda etapa, identificando duas fórmulas moleculares nos reagentes e duas fórmulas moleculares nos produtos. Dessa forma, verifico que há 2 alumínios nos reagentes, com 3 oxigênios, mais 1 hidrogênio com cloro. Da mesma forma que nos produtos eu tenho 1 alumínio, 3 cloros e 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Dessa forma, eu vou ter que fazer o meu balanceamento. E vou balancear de outra cor para poder vermos o que ocorre na reação. O que podemos verificar é que nós precisamos dobrar o número de alumínios inicialmente. Então eu vou trocar o Z por 2. Dessa forma, adicionei mais um alumínio e dobrarei o número de cloros. Agora eu tenho 2 alumínios e 6 cloros nos produtos contra 1 cloro e 2 alumínios nos reagentes. Então, para isso, terei que aumentar o número de cloros para 6. E aí adicionarei 6 vezes a quantidade de hidrogênio e 6 vezes a quantidade de cloro. Dessa forma, agora eu vou ter que arrumar o número de hidrogênios nos produtos. E para isso, colocarei em lugar de W o valor 3, pois cada 2 hidrogênios, se eu multiplicar por 3, terei
6 hidrogênios, né? E assim, dessa mesma forma, eu multiplicaria o número de oxigênios por 3, adicionando 3 oxigênios à estrutura. Será que minha reação agora está balanceada? Vamos verificar. 2 alumínios, 2 alumínios. 3 oxigênios, 3 oxigênios. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. 6 cloros e 6 cloros. Ela está balanceada e a resposta correta é a letra B. 1, 6, 2, 3. Como posso observar, voltando aqui na primeira parte do exercício, minha resposta correta é a letra B. 1, 6, 2, 3. Vamos então agora vamos a esta questão. Eu tenho um airbag, que é um dispositivo destinado a proteger motoristas e passageiros em caso de colisão ou batida. A reação que ocorre é representada pela equação. Ele me dá a equação química completa. Após o balanceamento da equação, a soma de todos os coeficientes mínimos e inteiros da espécie envolvidas é igual a. Então vamos fazer a resolução dessa questão. Inicialmente, teremos que fazer o balanceamento químico dessa reação. Para isso, vamos dividir e separar os reagentes dos produtos. Os reagentes, tudo que vem antes da seta, e os produtos, tudo que vem após a seta. Nos reagentes, podemos observar que há 6 sódios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 18 nitrogênios. Também temos 2 ferros, 3 oxigênios. Nos produtos temos 2 sódios, 1 oxigênio, 2 ferros e 2 nitrogênios. Dessa forma, o número de ferros já está balanceado. Precisamos balancear o número de hidrogênios. Para isso, basta que multipliquemos o número de nitrogênios por 9. Assim, teremos 18 nitrogênios. Agora, temos que multiplicar o número de sódios por 6. E como eu já tenho 2, então basta que eu multiplique meus produtos por 3. E aí terei 6 sódios com 3 oxigênios. Dessa forma, a reação deve estar balanceada por 6 sódios, 18 nitrogênios, 2 ferros e 3 oxigênios. A soma total dos coeficientes mínimos é, aqui é 1, então será 6 mais 1, 7, mais 3, 10, mais 2, 12, e 12 mais 9, 21, que nos dará a resposta certa. Beleza, pessoal? Então, para a função da sessão, faça você mesmo. O exercício de hoje tinha retirado do vestibular da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Nele, você vai precisar equacionar e balancear a reação com os menores coeficientes inteiros possíveis, classificar a reação e explicar o que provoca a fibra do pão. Antes de você pausar o vídeo e começar a fazer a resolução do exercício, vou dar algumas dicas que estão no enunciado. O que você pode observar é que os enunciados de alguns exercícios de vestibular já dão as fórmulas dos compostos que você utilizará para dar a resposta. Isso é muito comum nos vestibulares atuais, pois eles entendem que você não precisa mais decorar as fórmulas. Dessa forma, você utilizará o KBrO3, o KBr e o O2 para montar a reação química em número 1 e classificá-la. Ok, agora você pode pausar o vídeo para tentar fazer o exercício e voltamos logo em seguida, assim que você terminar a resolução. Bom, pessoal,
O gabarito do exercício é esse daqui. Podemos observar que a reação é montada a partir do seguinte pressuposto. Nós temos KBrO3 dando KBr e O2. Isso eu descubro somente observando o enunciado do exercício. O balanceamento eu ainda nem comecei a fazer, eu vou iniciá-lo agora. Então vamos lá. Para fazer o balanceamento, eu vou dividir entre reagentes e produtos. Agora que eu tenho os reagentes e os produtos, eu vou contar quantos potássios, 1, quantos bromos e quantos oxigênios tem nos reagentes e quanto tem da quantidade desses compostos nos produtos. O que eu observo é que eu tenho 3 oxigênios que estão desbalanceados contra 2 oxigênios que estão desbalanceados. Dessa forma, eu precisarei balancear a quantidade desses compostos. E para fazer isso, eu vou precisar fazer um pequeno jogo matemático. Vou jogar o 3 na frente do 2 e o 2 na frente do 3. Assim, eu terei mais um potássio, mais um bromo e mais 3 oxigênios nos reagentes, e nos produtos terei mais 4 oxigênios, totalizando assim 6 oxigênios de cada lado. Porém, o potássio e o bromo agora estão desbalanceados. Para balanceá-los, é só multiplicar o KBr por 2, onde adicionei mais um potássio e mais um bromo à fórmula. E pronto, a equação está balanceada. A equação ela é de análise ou decomposição, pois eu tenho um reagente que forma 2 produtos, e isso é típico de uma reação de decomposição. E o gás que é liberado é o gás oxigênio, O2, que é liberado na forma gasosa. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima aula. Qualquer sugestão, crítica, dúvida, pessoal, é só entrar lá no meu site, que eu posso dar mais informações. www.martinsmelzer.com.br ou falar comigo pelo Facebook, ok? Até a próxima aula.